Salmo 89, versículo 1 diz assim: As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: Fiz um concerto com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi: a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Deus é fiel e Ele espera um povo fiel. Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu a Davi, Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu a todos. Ele é fiel para cumprir a palavra dele em nossa vida. E eu pergunto, você crê nisso? Ele espera ver em nós um povo fiel. Você crê nisso? E fiel até a morte, fiel até o fim? Você crê que ele vai falar conosco? Então eu vou ler mais uma vez o versículo 5, você repete após mim. Vamos lá. E os céus, com fé, e os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Olha aqui uma Assembleia dos Santos. Então, vamos aplaudir ao Senhor. Coloque a Bíblia sobre o assento e dê para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Esta Assembleia dos Santos aqui reunida, te exalta, te bendiz. Abre os céus agora, meu Deus, e receba louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio de ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Está negando os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Eu que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Deus, Ele é fiel, não é? Paulo, falando a Timóteo, diz: ainda que formos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade faz parte do caráter de Deus. O dicionário define fidelidade como constância nos compromissos assumidos com outrem, característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Se você pegar a Escritura, você vai ver, nós analisamos que ao longo da Escritura encontramos alguns tipos de fé. Como assim, pastor? Tem a fé natural de cada ser humano. Por exemplo, quando você toma um ônibus, você acredita que o ônibus vai para o destino que você deseja e que ele é conduzido por um motorista habilitado. Você crê nisso, né? Suponha que você pega um ônibus no centro aqui com direção à Vila Dirce. Você quer ir para a Vila Dirce, mas você entraria se tiver na placa Viliara? Não tem lógico um negócio desse, né? Você entraria num ônibus dirigido por uma criança, não tem a menor experiência? Não, você entrou no ônibus, você viu lá, você está acreditando porque você está vendo. Essa fé todo ser humano tem, não é? É a fé racional, é a fé lógica. Eu estou vendo, eu acredito, está dentro dos meus olhos. Eu estou vendo cadeiras azuis, eu estou vendo um púlpito azul. Seria loucura se eu olhasse um púlpito azul e visse amarelo, no mínimo seria daltônico, não é? Então essa é a fé que todo ser humano tem. A Bíblia nos mostra, é um tomé da vida, né? Se eu não tocar o dedo, se eu não colocar a mão de maneira nenhuma, crerei. Uma fé que só acredita naquilo que está vendo, qualquer pessoa tem. Mas a Bíblia nos apresenta a fé para a salvação. Efésios 2, versículo 8, diz que a fé, a salvação é mediante a graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, mediante a fé. Não é? Crer com o coração, Romanos 10, e confessar com os lábios. Quem quer ser salvo tem que crer de todo o coração. Nós encontramos ainda na Bíblia a fé como dom,
como dom do Espírito Santo. É uma fé sobrenatural, não é algo que todos terão, é algo que o Espírito Santo distribui liberalmente a quem quer. É um dom e um dom de poder. E encontramos em Gálatas 5:22, dependendo da sua tradução, vai estar lá, né, no fruto do Espírito, vai estar fé ou fidelidade, mas é a fé que gera fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à palavra de Deus, fidelidade aos princípios de Deus, fidelidade não só para com Deus, mas para conosco, para com o relacionamento entre pessoas, em quaisquer níveis que for, seja conjugal, seja de amizade, seja de negócio, em todos esses níveis se espera, né, que haja fidelidade. E o Espírito Santo trabalha para que nós também sejamos fiéis. Você conhece gente que é infiel, gente que fala e não cumpre, gente que acerta e não faz, gente que dá a palavra, gente que acerta um contrato e não cumpre. Pois é, uma pessoa infiel. No Salmo 12, vai lá comigo, Salmo de número 12, o texto diz o seguinte, Salmo de número 12, versículo de número 1 está escrito assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. São poucos os fiéis, porque muitos são infiéis. Infiéis no casamento. Você sabe que nós estamos no período do carnaval, e eu vi uma reportagem esses dias, lá em Recife, estava passando lá, um repórter vai lá para a rua, você sabe que lá tem carnaval na rua também, e aí aglomera um monte de gente, e ele pergunta lá para uma mulher, como é que está a folia? E a mulher diz, está uma maravilha, e agarra o cidadão e dá-lhe um beijo na boca. E o camarada diz, mas eu sou casado, minha mulher vai ver isso. E aí ela diz, você é casado, mas não é capado. E deu-lhe outro beijo, e o camarada já agarrou logo a mulher, e não estava mais nem aí que a mulher ia ver, e o negócio era ao vivo. Completamente infiel, né? E eu estou dando um exemplo agora, dessa semana, do carnaval, e quantos outros, né? E quantos outros infiéis, não só no casamento, infiéis nos compromissos, infiéis naquilo que fala. Muitos são infiéis. Mas há poucos que ainda são fiéis. No Salmo 101, versículo 6, são esses que são os de Deus, são esses que os olhos do Senhor procuram. Salmo 101, versículo 6 diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então, esses poucos, Deus quer que esteja com ele. E diga para a pessoa que está do teu lado, e o Senhor achou você, viu? Você faz parte desses poucos, você faz parte desses que o Senhor está procurando. Então, o fruto da fidelidade, o agir do Espírito Santo em nós, nos fará ser fiéis a Deus, um coração fiel. Nos fará ser fiel nas ações, nos comportamentos, nas atitudes, né? Vejamos aqui, então, alguns exemplos. Abraão, ele tinha um coração fiel. Está comigo lá no livro de Neemias, capítulo de número 9. Abraão tinha um coração fiel. Deus viu no coração dele fidelidade. Livro de Neemias, capítulo de número 9, os versículos 7 e 8 diz assim: Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão e achaste o seu coração fiel perante ti. Deus então quer olhar para o nosso coração quando ele procura os fiéis da terra para que estejam com ele, para que o sirvam. Qual é o primeiro lugar para onde o Senhor olha? Para o coração. Deus olhou no coração de Abraão e Deus achou o coração dele fiel perante o Senhor. E Deus espera ver esse coração em cada um de nós. Além de um coração fiel que o Senhor quer olhar e ver em nós, Ele quer ver em nós fidelidade em tudo o que fizermos. Comigo no livro de Números, capítulo 12, ele viu isso em Moisés, né? Ele viu isso em Moisés e o Senhor interviu para defender Moisés, que estava sendo injustamente difamado, caluniado, atacado pelos próprios irmãos. Comigo em Números 12. Você acha que hoje em dia tem isso, né? De um irmão não gostar do outro, de um cunhado não gostar do outro? Enquanto você encontra, eu vou fazer um resumo da história. O Moisés, ele tinha casado com uma mulher que
que era Cuxita, filha do Jetro, né? Conheceu ela no deserto. Muito bem. Ele volta, Deus o envia, liberta o povo e tal. Depois, já está no deserto, o sogro vai lá e leva a esposa para ele. Só que os irmãos mais velhos de Moisés, a Miriam e o Arão, eles não gostavam muito da cunhada. Pense você consigo mesmo. Será que tem nas famílias hoje cunhado que não gosta de outro? Familiar que não se dá muito? Eles não gostavam muito dessa mulher, do Moisés. E os dois, a Miriam e o Arão, estão na tenda, conversando um com o outro. E a conversa era, Deus não falou só através do Moisés, não. Ele fala através de nós também. Que absurdo, como que ele vai casar com essazinha aí, que é de outro povo, nem do nosso povo é. E Deus viu aquilo, e Deus foi lá, e Deus manda eles saírem da tenda, e Deus diz o seguinte, encontrou Números 12, versículo 6, e disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha... Note que aqui é Deus falando da fidelidade de Moisés. Não é o próprio Moisés batendo no peito e dizendo, esse cara sou eu. Moisés nem lá está. Nesse momento aqui o Moisés não está ainda. Mas o próprio Deus está dizendo, é fiel em toda a minha casa. E assim Deus quer ver cada um de nós fiéis em todas as coisas. Porque ser fiel só dentro da igreja é fácil. Sentar aí 1 hora, 2, 3, bater palma, cantar o hino, ouvir uma palavra, é fácil. O difícil é ser fiel dentro de casa. O difícil é ser fiel lá no trabalho. O difícil é ser fiel na rua, na hora da tentação. O difícil é quando a tentação vem, a prova chega, se manter fiel. O difícil é o próprio Deus dar testemunho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, Deus espera, não é? E não é só do Moisés que ele quer dar testemunho. Diga para a pessoa que está do teu lado, ele quer dar testemunho de você também. Ele quer dar testemunho de você. E ele quer gente fiel e fiel em todas as coisas. Vá comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, né? E ele quer fidelidade em todas as coisas. Ele quer fidelidade do povo dele, ele quer fidelidade no ministério. No tempo aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. Nós vamos ler somente o versículo 35. No tempo aqui de transição entre os juízes e a monarquia, havia um sumo sacerdote chamado Eli. E esse Eli tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, que não eram fiéis a Deus, que não tinham temor de Deus, que não tinham reverência pelas coisas de Deus. Tratavam as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem temor nem reverência. Eram infiéis no casamento, não eram fiéis às próprias esposas, eram adúlteros. Não eram fiéis no trato com as coisas de Deus, com as ofertas, com os dízimos, com o encargo que foi confiado a eles. O Eli, que era o sumo sacerdote, pai dele, sabia de tudo isso e não fez nada. Deus deu tempo, mas ele não se emendou. Então Deus manda um profeta na casa do Eli, para deixar bem claro para ele, por que você honrou mais os teus filhos do que a mim? Você sabe o que eles estão fazendo. Você está passando a mão na cabeça deles. Eu vou matar eles e vou matar você também. Pesado, não? Em seguida, Deus usa esse profeta para dizer, 1 Samuel 2,35. E eu suscitarei para mim um sacerdote, o que, minha gente? Fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Está falando de quem aqui? Está falando de Samuel. Está falando de Samuel. Você acha que hoje em dia tem por aí sacerdote infiel? Você acha que tem por aí hoje nos altares pastores infiéis, apóstolos, bispos, né? Gente que se diz de Deus? Você acha que tem gente por aí hoje que é infiel? Ou se tem. Não vai durar muito não. O próprio Deus arranca. Porque Deus quer gente na presença dele que seja fiel. Quem está entendendo, diga amém. Uma pessoa que é fiel, até os de fora dão testemunho. Passe aí algumas páginas do capítulo 22. Davi teve testemunho de que era fiel. 1 Samuel 22, versículo 14. E respondeu Aimeleque ao rei e disse,
quem é entre todos os teus criados? Quem há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Uma pessoa fiel é uma pessoa obediente. Uma pessoa fiel é uma pessoa honrada. E note que Davi estava sendo perseguido. E perseguido para ser morto. Note que Davi vai ter duas oportunidades para matar Saul. E não mata. Ele vai dizer, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor, no ungido de Deus? Chegará o dia que ele vai morrer, mas não pelas minhas mãos. Ele tem temor de Deus, ele é fiel a Deus, ele sabe que quem escolheu ele foi Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus te escolheu também. Davi sabe que no tempo certo Deus colocaria ele no trono. E colocou ou não colocou? No tempo certo Deus vai te honrar, seja fiel. Não coloque os pés pelas mãos, não tome atitudes impulsivas. Tem gente que às vezes recebe uma promessa de Deus, mas não sabe esperar o tempo dela se cumprir. Minha gente, tem coisa que Deus fala e faz agora. Tem coisa que Ele fala que Ele vai fazer daqui a um mês. Tem coisa que Ele promete que Ele vai fazer daqui a 10 anos na sua vida. Tem coisa que Ele fala e só vai fazer no final da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Não coloque os pés pelas mãos. Acredite e creia, fiel é aquele que prometeu. Ele fala e Ele faz. Davi soube entender isso e soube viver isso. Ele foi ungido rei, ele demorou mais ou menos 15 anos até sentar no trono, mas quem colocou ele no trono foi o Todo-Poderoso e se tornou o maior rei da história de Israel. Saiba esperar o tempo de Deus, acredite, ele prometeu, ele tem promessa, ele é fiel para cumprir na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Não coloque os pés pelas mãos, não jogue fora as promessas que Deus lhe dá. Eu sei bem disso. Deus falou para mim que aquela moça que eu vi e orei por ela seria minha namorada, minha esposa, mãe dos meus filhos. No meio do caminho teve um acidente. No meio do caminho o médico disse que ela nunca iria engravidar. Eu não tomei posse da palavra do médico, eu tomei posse foi da promessa que Deus fez. O Senhor prometeu, o Senhor é fiel, o Senhor vai cumprir, e cumpriu ou não cumpriu? Está aí os meus 3 filhos para a honra e glória do Senhor. E diga para a pessoa que está da lado, ele vai cumprir na tua vida também. Ele é fiel, ele vai cumprir, acredite. Mas tudo tem um tempo determinado. Davi entendia isso, Davi vivenciou isso. Deus espera que sejamos fiéis em todas as coisas, inclusive no trabalho, nos negócios. Vai comigo no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Daniel pensa num homem que é fiel a Deus. Daniel, capítulo 6. Enquanto você encontra aí, Daniel era judeu, foi levado para a Babilônia. Ele vai trabalhar com homens ímpios, ele vai trabalhar com gente que não tem a fé que ele tem, com gente que não crê no Deus que ele crê, com gente que tem um estilo de vida completamente diferente. Quando ele chega na Babilônia, abre aí Daniel 6:3, tá? Quando ele chega na Babilônia, a primeira coisa que os babilônicos querem fazer é mudar a identidade, mudar o nome. Mas ele sabe quem ele é, ele sabe de onde ele veio, ele sabe o Deus a quem ele serve. E mesmo estando na Babilônia, o que vale para ele não é a lei da Babilônia, o que vale para ele é a palavra de Deus. Logo de cara ele coloca no coração não se contaminar. Muito bem, o tempo passa, ele permanece fiel a Deus, ele permanece fiel. Muda o governo, muda o reino, ele continua fiel a Deus e fiel no seu trabalho. Capítulo 6, versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino. Está falando aqui de trabalho, de tarefas. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o que, minha gente? Ele era fiel. Não se achava nele nenhum vício ou culpa. Ele era fiel a Deus, mas ele era fiel também ao rei. Ele era fiel também ao seu trabalho. Ele fazia as coisas bem feitas, puxaram a capivara dele, e ninguém tinha o que acusá-lo.
porque a reputação dele era ilibada. Ele era fiel, não tinha erro, tudo estava certo. No teu trabalho você faz tudo certo. No teu trabalho você é fiel à empresa, você é fiel ao patrão. Deus espera que seja, porque o Daniel era. Daniel era. Uma pessoa fiel continua sendo fiel, independente da circunstância, mesmo com dano próprio. Esse mesmo Daniel vai ser lançado na cova, porque continuava orando 3 vezes ao dia. Vá comigo no capítulo 3 aqui de Daniel. Os 3 amigos de Daniel são fiéis a Deus, são fiéis à palavra de Deus, são fiéis àquilo que Deus estabeleceu aos mandamentos. E eles sabiam que diante do Senhor poderiam dobrar o joelho, mas diante de imagem de escultura, de jeito nenhum. Na Babilônia tem alguns milhares de judeus. O rei faz uma estátua de 15 metros de altura por 3 de largura. E o rei dá ordem, na hora que a música tocar, todos devem fazer o quê? Você lembra? Dobrar o joelho, se prostrar diante da imagem. Tem uma multidão de gente, é a inauguração da estátua. A música toca, a multidão inteira se ajoelha, menos 3 homens. Quando o rei vê aquilo, alguns vêm e dizem, olha rei, tem uma multidão aí, todo mundo dobrou o joelho, mas tem 3 aí, não faz caso de você não, viu? Tem 3 aí, não tem não, e aí para você? Ele falou, quem é? Os que vieram lá de Judá. Traz eles aqui. O rei diz para eles, eu vou dar uma colher de chá para vocês. Tem muita gente, vocês estão longe, eu acho que vocês não ouviram. Eu vou repetir para refrescar a memória. Na hora que a música tocar, vocês dobram o joelho, entendeu? Vou mandar tocar, aí vocês dobram o joelho. Sabe qual foi a resposta deles? Não vamos dobrar o joelho. Fala, não vão? Então vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes, eu vou jogar vocês lá. Não, eu não vou dobrar o joelho, que eu só dobro o joelho diante do meu Deus. Ah, é? Então eu quero ver que Deus vai livrar vocês da fornalha. Aí eles respondem, encontrou o capítulo 3? Quero ler os versículos 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O que diz o versículo 18? E se não o quê? Se Deus não livrar. E se Deus não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Sabe o que eles estão deixando claro? Eu prefiro morrer na fornalha do que dobrar o joelho diante dessa imagem. Eu prefiro morrer no fogo do que deixar de ser fiel ao meu Deus. Porque se eu morrer no fogo, eu tenho certeza, eu vou para a glória, eu vou estar com Deus, porque eu fui fiel até o fim. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Quem é fiel é leal. Quem é fiel pode ter dano próprio, mas não nega essa palavra, porque sabe que essa palavra é do Todo-Poderoso. A palavra viva, Jesus Cristo diz, quem me negar diante dos homens, eu nego diante de Deus. Quem me confessar diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Eles foram fiéis a Deus. Foram jogados na fornalha, foram ou não foram? Mas Deus foi com eles. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus é fiel, Ele não desampara quem é fiel a Ele, quem o honra também é honrado por Ele. O Abraão foi fiel, Deus foi fiel com ele. O Samuel foi fiel, Deus foi fiel com ele. Moisés foi fiel, Deus foi fiel com ele. Aqui, esses 3 estão sendo fiéis, Deus foi fiel a eles e os honrou e tirou da fornalha e nem um fio de cabelo estava queimado. Então seja fiel, porque vai valer a pena, ainda que pareça que não tem jeito, ainda que pareça que não tem saída, seja fiel a Deus até o fim, porque vai valer a pena. O Senhor Jesus deixa claro, ser fiel até misericórdia. A maioria não ouviu. Ser fiel até... E qual a promessa? Dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Esses 3 entenderam isso. Independente da circunstância. Um outro que entende também é o Jó. O Jó passa uma situação terrível. Mas note que uma pessoa fiel,
ela tem algumas virtudes que a fidelidade gera, uma vez que a fidelidade está no caráter de Deus. Todas as características do fruto do Espírito Santo estão na personalidade, no caráter do próprio Deus. Deus é o próprio amor. Por isso que ele espera que o povo dele seja amoroso. Deus é a própria fonte da alegria. Por isso que ele espera que o povo dele seja alegre. O Senhor é a própria paz. Por isso que ele espera que o povo dele seja pacífico. O Senhor é o mais longânimo, não existe ninguém que tenha a longanimidade dele. Ele espera que nós tenhamos longanimidade. Ele é o próprio bem, nele não há mal algum. E o bem, ele é benigno e demonstra o bem com ações, a bondade, ele é bondoso. Ele espera um povo de bom coração que faça o que é bom. Ele é fiel e ele espera que nós também sejamos fiéis, ele é manso, ele se dominava. Todas essas características do fruto do Espírito são do caráter do Senhor, ele espera que sejamos. Nós vemos na vida de Jó o próprio Deus dizendo: você viu lá, meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele. Reto, sincero, temente e se desvia do mal. Você conhece a história, né? Deus permite que o diabo faça uma devastação na vida do Jó. Os dias de Jó são difíceis. Ele mesmo vai dizer que a sua alma tem tédio da vida. Ele mesmo vai dizer que as pálpebras estão negras, ele não prega o olho, ele não dorme. Ele mesmo vai dizer, não é, diante da alma dele só tem a sepultura. Ele mesmo vai dizer que a pele, o couro pegou no osso, de tão magro que ele está, doente, enfermo. Mas mesmo assim ele continua acreditando. Eu sei que o meu Redentor vive e é ele que vai mudar a minha história. Ele vai se levantar sobre a terra, ele vai agir na minha vida. Mas no versículo seguinte ele diz: ainda que eu morra, eu vou ver ao meu Senhor, ao meu Deus, porque ele acredita, Deus é poderoso para mudar a minha história. Mesmo que para mim não tenha jeito, para ele tem jeito. Mas caso ele não queira mudar, eu vou continuar sendo fiel a ele até o fim. Porque tem gente que só é fiel quando quer algo em troca. Tem gente que só é fiel por interesse, ou não. Ou você não conhece gente que te procura só quando precisa. É aquele tipo de pessoa, quando está doente, faz uma campanha porque quer ser curada. Aí Deus curou, some da igreja. Aquele tipo de pessoa, quando dá dor de barriga, deixa eu ir na igreja, deixa eu fazer uma campanha, deixa eu orar, deixa eu buscar. Chegou a bênção, ó, some. Nós estamos vivendo no tempo do fim, acho que vocês têm reparado isso, né? Nos últimos 20 anos, note a quantidade de tragédias que tem acontecido. A quantidade de tsunami, só de tsunami foi mais de 300 mil pessoas. Né? O vulcão lá na Espanha, 2 anos atrás, 4 milhões de pessoas tiveram que deixar a ilha lá perto da Espanha para não morrer. Recentemente, semana passada, a tragédia na Turquia. A perspectiva é de que vão encontrar cerca de 50 mil corpos. Não está longe disso não, já tem mais de 30. E agora, esse final de semana, aqui no litoral, tudo desabou. Já morreu gente, já não sei quantos abrigados, mas outro dia atrás foi em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Outro dia atrás era no litoral da Bahia. Outro dia atrás era as cidades de Minas Gerais. Esses dias atrás era Brumadinho. Esses dias atrás era Mariana. E se você pegar nesses últimos 20 anos, vários casos de desastre. É o Senhor deixando claro: eu estou às portas. E meu irmão, acredite, o mesmo Deus que agiu na vida do Jó é poderoso para agir na tua vida, é poderoso para mudar a tua história. E o mesmo Deus que agiu na vida de Jó também tem uma eternidade inteira para você desfrutar com ele. Quem está entendendo, diga amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo também era fiel ao Senhor. Paulo também era fiel. E ele louva a Deus porque Deus o escolheu para o ministério. Porque Deus olhou nele, viu nele fidelidade. E ele diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, o Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Deus olhou para ele e falou: é fiel,
eu vou investir nesse moço. Ele é fiel, vou transformar a vida dele, querido. O mesmo Deus também olhou para você e Ele quer ver fidelidade em você. E diga para a pessoa que está do teu lado, Ele tem tanta coisa para fazer na tua vida. Ele tem tanta coisa para fazer através da tua vida. E Ele quer operar em você e através de você. E através de você chegar na tua casa. E através de você nos colegas de trabalho. E através de você na vizinhança. E através de você, Ele quer que você seja dispenseiro da multiforme graça do Senhor. Mas o dispenseiro tem que ser fiel. Ele quer te encher de virtude e de poder. Ele quer te dar graça. Ele quer te dar sabedoria. Ele quer que eu e você sejamos como Paulo, imitadores de Cristo, cópia fiel do autêntico, do único e verdadeiro, o Todo-Poderoso. Paulo vai dizer em várias cartas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. As pessoas olhavam para o Paulo, esse homem amoroso. Será que as pessoas que estão à tua volta podem dizer que você é uma pessoa amorosa? As pessoas olhavam para o Paulo e diziam: esse homem é alegre, independente do naufrágio, independente do açoitamento, do chicoteamento, independente das perseguições, das calúnias, das difamações. Esse homem é alegre. Como é que esse homem tem paz, mesmo enfrentando tantas perseguições e tribulações? Como é que esse homem consegue ter essa paciência toda? Como é que pode? Ele foi preso em Jerusalém, ele foi levado para Cesareia, ele está sendo enviado para Roma, o barco naufraga, mas ele sabe que Jesus disse que ele teria que dar testemunho lá em Roma. Como é que ele mantém essa paciência toda? Como é que ele consegue, por exemplo, falar lá para o dono do navio e para o capitão que a navegação seria perigosa? Para terem cuidado, não levaram em conta, o barco naufragou, ele poderia ter dado risada e dito, bem feito, mas não, ele queria o bem de todos. Ele celebra, porque Deus disse para ele, ninguém vai se perder, mas vão se converter. Olha que coisa tremenda, é um homem fiel que guarda a palavra, é um homem que no fim da vida vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É um homem manso. Que diferença do passado, não? No passado ele não era um homem amoroso, ele era um homem rancoroso, ele era um homem vingativo, ele era um assassino. No passado ele não tinha paz, não, porque ele no coração ardia de ódio para matar os cristãos, para prender, para açoitar. No passado ele não tinha alegria nenhuma, ele tinha ressentimento, era tristeza. No passado ele não era longânimo, não, ele não tinha paciência nenhuma. Prende, mata, açoita, apedreja. Era assim. No passado, ele não era fiel a Deus coisa nenhuma, ele era infiel. Mas Deus transformou a vida dele, ele deixou o Espírito Santo agir. E diga para a pessoa que está ao lado, o Espírito Santo quer agir na tua vida também, e quer agir no teu coração, e quer agir no teu interior, e quer fazer de você uma pessoa amorosa, uma pessoa alegre, pacífica, mansa, bondosa, benigna, uma pessoa fiel a Deus, para que quem está à tua volta se alimente desse fruto e glorifique o nome do Senhor que está no céu, porque o Senhor é fiel. Todos esses exemplos apontam para Jesus. Vá comigo na carta aos Hebreus, capítulo 2. Todos esses exemplos que lemos apontam para Jesus, para o Senhor Jesus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aqui o texto, Hebreus 2,17 diz, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E ele fez isso. O capítulo 3 vai falar que ele está acima de Moisés. Moisés foi fiel na casa terrena, no tabernáculo, mas o Senhor Jesus está muito além de Moisés. A casa verdadeira somos nós, eu e você. E o Espírito Santo age aqui para que sejamos fiéis e fiéis até o fim, até a morte. Chegará o dia que o Senhor Jesus virá e fará o acerto de contas. Fala comigo, Mateus 25, 21. Olha o que ele dirá a quem lhe for fiel. Mateus 25, versículo 21. É a parábola dos talentos. E ele dirá, Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra
na alegria do teu Senhor. Oh, querido, Deus quer ver em mim você um povo fiel. Deus quer ver em mim você um povo zeloso. Deus quer ver em mim você um povo de boas obras. Deus quer ver em mim você um povo cheio do Espírito Santo, que é a diferença nessa terra. O mundo vai de mal a pior. Nesses dias de carnaval, entre aspas, uma legalização da infidelidade, uma legalização da imoralidade, uma legalização de tudo aquilo que não presta. Não sei se você viu, está circulando um vídeo de uma mulher falando de um kit de redução de danos. O que é esse tal desse kit? Vem assim um saquinho, né? Aquele negocinho de prender, e nesse saquinho vem um kit. E aí ela, com toda alegria, né, diz assim: olha, nesse carnaval, aqui no kit, tem um cartão. Se você for aspirar alguma substância, você não precisa do cartão dos outros. Você vai ter o seu cartão para aspirar a sua substância. Se você quiser aspirar, tá vendo aqui, ó, aqui nesse talãozinho, ela destaca, você faz o seu canudinho, se você quiser aspirar. E aqui tem muita informação. Olha, esse folheto aqui fala de maconha, esse outro aqui fala de cocaína, esse outro aqui fala do álcool, esse outro aqui fala de LSD e muitos outros. Aqui tem o preservativo, aqui tem isso, aqui tem aquilo. O que é isso, minha gente? Faça peque, seja infiel, não tenha regras, não tenha moral, não tenha nada. Faça o que lhe der vontade. É o que o mundo está aí. Só que o Senhor espera ver em mim e você, homens e mulheres fiéis. Porque o fiel entrará na alegria do seu Senhor. E o infiel, lago de fogo. O infiel ouvirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus demônios. Diga para a pessoa que está ao teu lado: ou você produz fruto, ou você vai torrar, ou você vai queimar. Árvore que não produz fruto vira lenha, e lenha só serve para queimar. Se coloque de pé, por gentileza. O Senhor quer ver em nós árvores de justiça. Ele quer ver em nós árvores, homens e mulheres que produzem muito fruto, para que o nome dele seja glorificado. Tenho certeza que, assim como eu, você quer ouvir naquele grandioso dia: vinde a mim, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Em outra parábola, em Lucas, o Senhor Jesus disse: se você não for fiel no alheio, quem lhe dará o que é vosso? Se não formos fiéis aqui nessa terra, que é momentânea, que é passageira, como é que Deus nos dará os tesouros que Ele já preparou para os que o amam? Ele tem tesouros preparados para você, viu? Você crê nisso? Vai valer a pena. Muito em breve o Rei virá, e Ele quer ver um povo que é fiel a Ele. Por isso, na leitura inicial, lemos: e os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Aqui é uma pequena assembleia, né? Uma pequena reunião, um pequeno ajuntamento, mas chegará o dia que Ele reunirá todos os salvos. Nós vamos celebrar, porque Ele é fiel. Como diz aquele louvor: tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Ele é fiel e Ele espera que eu e você sejamos. Amém? E eu pergunto: você quer a cada dia ser mais cheio do Espírito Santo? Você quer deixar Ele gerar fruto no teu interior e ser árvore frutífera? Nós vamos orar e falar com Ele.